trajetória da minha vida, o rumo que eu tirei para entrar na criatividade. Bom, vou falar uma coisa muito importante para vocês hoje, e faz parte de todo esse processo que eu estou vivendo de mentorias e cursos, né? Lançando o curso de cozinha criativa, e aí lançando um Ticket Pro, que é a mentoria de cozinha criativa e processo criativo. E por que isso mudou a minha vida, né? Por que isso mudou a minha vida? Mudou a minha vida no sentido de que eu comecei a fazer com que a minha carreira se tornasse uma carreira mais promissora, tá? Promissora. Eu deixei, como chefe de cozinha e cozinheiro, eu deixei de fazer pratos que fosse mais... Eu vou deixar aqui que eu deixei de fazer pratos que fosse mais... que fosse o mais do mesmo. Eu comecei a ser mais assertivo no quesito de cozinha contemporânea, que foi sempre uma identidade que eu quis para mim. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu comecei na cozinha 20 anos atrás. E nesse meu começo foi bem difícil. Primeiro porque eu era muito novo, né? Queria as coisas muito rápido. E esse é um entendimento muito errôneo que hoje eu falo muito, eu tento passar a minha experiência para os cozinheiros que trabalham comigo, os meninos que trabalham comigo, meninos porque não sou nenhum menino mais, e tentando passar todo esse ensinamento para eles, eu falo que tudo tem um processo. Eu também não entendia, tá? Isso foi uma experiência e o processo que eu tive que passar. Eu queria ser promovido rápido. Eu achei que aprendendo cozinha, aprendendo o pouco que eu sabia, eu já estava pronto para ser, sei lá, um primeiro cozinheiro, um chefe de cozinha, um chefe de partida. E não a gastronomia em si, a cozinha, e você ser chefe de cozinha não é só você saber, porque assim, você pode ir aprendendo as etapas e achar que já está pronto para aquilo, mas requer experiência, porque às vezes não é só o entendimento ali específico da coisa, você precisa ter expertise que só a experiência na área vai te dar. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. E quando eu falo que mudou a minha vida, e nessa trajetória toda, só para não finalizar agora, nessa trajetória toda, eu passei por grandes cozinheiros. Eu falo que naquela época, eu sempre falo, parece que é um pouco... Esqueci, não veio a palavra agora, mas eu não sei se vai ser um pouco soberbo, não é? Mas eu fiz parte da última grande geração de cozinheiros de barriga de fogão mesmo, os caras que tinha, meu irmão, assim, que era, sei lá, que falavam que tem mão de cozinheiro mesmo, aqueles caras, não que a gente hoje não seja, existe muito cozinheiro bom hoje em dia, os caras talentosos, mas hoje é uma outra visão de gastronomia, até mais visionária que eu falo, né? Antigamente cozinheiro era visto como ladrão. O cara não tem nada para fazer, vai para ser cozinheiro, vai ser garçom, né? Na verdade, garçom era até mais bem visto do que cozinheiro. Hoje em dia, cozinheiro é uma profissão que glamorizou muito, né? Deixa eu ajeitar esse quadro aqui. Glamorizou muito. E que bom, né? Que bom que deu uma estrutura muito bacana pra gente. Nós cozinheiros, nós chefes, né? Nós chefes. E isso é muito bom pra gente. E nessa fase que eu falo, que eu passei por grandes cozinheiros de mão cheias, assim, cara, eu tive muita dificuldade dos caras ficarem escondendo receita, você querendo aprender, te sacaneando da cozinha, coisas que hoje não se, até pela evolução, a gente não faz mais na cozinha. Então eu tinha que
ler muito, comprar livros. Naquela época, eu sou de uma geração que eu não tive celular, mas hoje eu consigo ter as coisas na palma da minha mão. Então, eu costumo falar que as três moedas, ó, três moedas, deixa eu botar aqui, três moedas, vou botar aqui tempo, conhecimento, até anotei aqui dinheiro. São três moedas que movem o mundo. Então, como eu não tinha deixa eu colocar aqui que fica mais fácil. Botei três moedas que movem o mundo. Três moedas que movem o mundo. Tempo, conhecimento e três, dinheiro, né? Por quê? Porque naquela época e nessa época aí, como eu não tinha conhecimento, né? Eu não tinha, no caso, o conhecimento, então eu fui buscar, eu fui contra o tempo, né? Tentar contra o tempo buscar esse conhecimento, né? Buscar esse conhecimento contra o tempo. Mas não quer, eu não tinha dinheiro, que é contra qualquer coisa, né? Porque você tem que contra a direção, né? Você só consegue aí você só consegue encurtar o tempo se você tem dinheiro para investir na estrutura do seu estudo. No caso, você fazer uma faculdade, viajar, ser multidisciplinar na cozinha, você precisa ser muito isso. E naquela época eu fui buscar conhecimento em livros, comprava livros, e tentava ser amigo dos caras que estavam, os caras que assim, ajudar a sofrer um pouquinho, e, e os caras ficavam meu amigo e me ajudavam. Mas eram caras que tinham pouco conhecimento, e isso aí startou um pouquinho a minha cabeça para falar, putz, eu tenho que ter conhecimento. Imagina esse cara que cozinha pra caramba tendo um conhecimento específico ali do negócio. Porque às vezes o cara sabia fazer um molho, o cara era um puta salsier, mas não sabia toda a estrutura ali, a reação e tal. E hoje isso ajuda a gente na questão criativa. Isso e nisso tudo foi moldando a minha cabeça. E eu tive um cara que me ajudou, que falou assim, Rubens, você precisa estudar. Chegou uma época que eu falava, não, eu vi os caras lá, que elas eram um puta cozinheiro, não tinha estudo. Eu já tinha meu ensino médio, falei, pô, eu não preciso estudar. Então, eu posso ser um baita cozinheiro, já estou na frente dos caras aqui. Mas eu conheci um alemão que fala que tem uma visão... Alemão tem visão milionária, tem visão visionária, né, no caso. Falou para mim, Rubens, você precisa estudar. E aí, deu aquele start na minha cabeça, fui estudar e tudo. E, no entanto, faltava alguma coisa. Faltava eu ter... E eu via muitos chefes e cozinheiros modernos. Falei, cara, deixa eu começar a estudar essa nova onda da modernidade. E surgiu o boom da cozinha espanhola. E eu comecei a observar. E o que de ponto ali... Eu vou até tirar aqui de ponto principal. Eu consegui entender ali que eles são multidisciplinares. Multidisciplina. O que significa isso? Buscar conhecimento em outras áreas. Buscar em outras áreas. Buscar conhecimento em outras áreas. Multidisciplinar.
Entendeu? Por que buscar conhecimento em outras áreas? Por que buscar conhecimento em outras áreas? O Albert Adrià foi buscar conhecimento onde para fazer essas esferas? Na indústria farmacêutica. Eles foram para o laboratório de química. Então, assim, tiveram uma visão fora da casinha para ter o entendimento. E voltando no raciocínio, por que mudou a minha vida entender que esses caras estavam indo para essa direção? Porque eu via que eu precisava de... Puta, eu sou um cara que consigo fazer as coisas, estou estudando, tenho um conhecimento, mas preciso entender, ser um pouco mais criativo, ser um cara mais... Eu sempre fui um cara que tive curiosidade, sempre fui um cozinheiro e um chefe que tive curiosidade, queria buscar as coisas, era inovador no sentido de trazer repertório e tudo, mas precisava de algo, né? Eu comecei a estudar criatividade. E a criatividade deu um boom na minha cabeça, assim, de uma maneira que eu comecei a criar. E criei um método, que é a questão do método mapa, que eu falo, né? Mapa porque a gente procura um norte, né? Eu procurei o meu norte, achei, criei o meu método, que é o método Lego, que são blocos de sabores que se conectam, tá? E na criatividade da cozinha, eu costumo falar que nada é por acaso e nada você cria ali. Você combina tudo. Porque tudo já está criado na cozinha. Então, você combina tudo. Você criar algo na cozinha hoje é muito difícil. Então, você combina. Então, você precisa ter um entendimento para se combinar. E outra coisa muito importante também. A cozinha básica e a cozinha básica e a cozinha tradicional, ela precisa ser bem executada e executada. Porque quando você tem a cozinha básica enraizada, uma cozinha básica bem feita, se consegue criar de uma maneira, assim, de uma maneira muito boa, muito boa. E isso tudo te dá cara, abre as possibilidades na sua cabeça que você nem imagina. Então, isso mudou a minha vida, isso deu start. Então, o que eu vou falar de conselho para vocês hoje? Esse tempo de conhecimento. No meu clube da criatividade, a gente fala muito de livros, eu dou muitas dicas de livro. Eu tenho uns livros que são, inclusive eu tenho um livro de molho, que eu, na live da semana que vem, eu vou dar essa minha dica de livro. Então você precisa estudar e ter livros, referências, cozinha, ter referências de chefes, né? Ter referência de chefes e não imitá-los, né? Ter referência de chefes. Uma dica muito importante, acho que vai valer qualquer... Isso vale muito dinheiro essa dica. Você nunca vai entender o que é um bom serviço se você não sentir aquela coisa, assim, se você não estiver participando. Ou diferente, você nunca vai saber o que é um bom serviço se você nunca teve uma experiência. Essa é a palavra certa. Então, cara, conheça restaurantes. Vá conhecer quais são os melhores restaurantes da cidade. Vá conhecer, vá buscar. Não tenho condições? Cara, guarda dinheiro, tem uma experiência. Se você tem mais ou menos, consegue, vai ser o melhor investimento que você vai poder ter. Conhecer restaurantes. Então, livros, chefes, e aí, vou botar restaurantes aqui pelas redes. Chefes você pode conseguir pelas redes. E restaurantes você consegue ter experiência.
consegue ter a experiência do restaurante. Então, você precisa ser multidisciplinar nesse sentido. E isso tudo mudou a minha trajetória. Eu consigo ser mais criativo, eu consegui montar a minha um método que para mim é muito eficaz na cozinha, muito eficaz e vai te ajudar. Já ajudou muita gente. Eu formei muitas equipes de grandes cozinheiros, de chefes, e funcionou muito bem. E funciona muito bem para mim. Então, essa é uma dica muito valiosa de hoje. Muito valiosa de hoje. Estude sempre. Estudo na cozinha. Na cozinha a gente estuda, não morre burro. No sentido de você nunca sabe de tudo. Estude e põe em prática. Estude e põe em prática. Cozinhe, estude. Não só cozinhe. Isso é muito importante. Então essa foi a dica de hoje. Deixe seu like, deixe nos comentários aqui o que move você hoje na cozinha, o que você precisa de entendimento para alavancar a sua carreira como cozinheiro, chefe, ajudante, se você está de ajudante, quer subir, enfim, deixa aqui nos seus comentários. Me siga nas redes, @chefrubens, para mais dicas, tem muitas dicas bacanas lá. Eu estou com as turmas abertas, tá? Para o curso de cozinha criativa e processo criativo, que eu vou te ensinar muita coisa, receitas, métodos, vou te ensinar como alavancar sua carreira para você sair da mesmice e não ficar a vida toda de cozinheiro ou de ajudante de cozinha. Você precisa alavancar. E muito importante, chefe, eu vou fazer um curso para ser chefe. Não, chefe é o momento, é você exercer o momento de liderança que você passa por todos os processos e consegue. Na hora que você conseguir atingir um nível de processo e de experiência e de visão, você vai conseguir ser chefe. Você vai conseguir ser chefe. E você precisa de um método, precisa de uma direção, e eu estou aqui para te ensinar. Então, clica aqui, turmas abertas, cozinha criativa e processo criativo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Chefe Rubens.